A edição do Protagonistas de hoje recebe a advogada e senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic. Ela que disputou a presidência da República no ano passado, é senadora desde 2018 e atual presidente do União Brasil Mulher. Senadora, é uma satisfação recebê-la aqui nos nossos estúdios. Para iniciar o nosso bate-papo, de advogada a senadora, algum dia a senhora sonhou com essa realidade? Olha, Tainara, primeiro quero agradecer pelo convite, é um prazer enorme estar aqui no JD1 com vocês. Realmente eu nunca imaginei que isso seria possível na minha vida, jamais sonhei com isso. E aconteceu, a vida é cheia de surpresas e considerando que a vida me colocou nessa missão, eu tenho feito o possível e impossível para conseguir cumpri-la com a maior dignidade possível. O seu mandato corresponde às suas expectativas, senadora? Olha, para mim realmente foi uma grande surpresa, como eu acabei de dizer. Eu tinha algumas expectativas que foram frustradas e outras até que me deixaram assim muito feliz, né, porque foram superadas. Então tem sempre os dois lados da moeda. Me frustrei, mas ao mesmo tempo com outras questões. Me sinto, assim, muito plena desenvolvendo essa missão. A candidatura à presidência, mesmo com poucas chances de vitória, cumpriu quais objetivos? Olha, primeiro que União Brasil queria uma candidatura porque desejava mostrar realmente o seu rosto, a sua personalidade e dizer para o Brasil todo que nós não somos um partido fisiológico que vai na onda. Então isso foi muito importante para firmar um posicionamento, para dizer para os brasileiros que eles sim tinham outras chances, que o país não estava polarizado da forma como estavam pregando e de um certo modo sim, as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir um discurso diferente, de ouvir propostas, de saber que nós temos sim saída nesse país. Então nós iniciamos um processo para mostrar isso. Lógico, o tempo não foi suficiente, eu entrei na disputa já na prorrogação e foi a convite. Nunca também pedi, nunca imaginei também, mas eu cumpri um papel para um grupo muito maior do que eu, Soraya. Então, nesse aspecto, eu me sinto bastante satisfeita. Na sua concepção, a política vale a pena? Vale a pena. Ela não é simples e como mulher é mais complicado ainda, mas vale a pena. Vale a pena porque a gente tem a condição e a possibilidade de passar para as pessoas o que ocorre lá dentro. Se a gente não tiver renovação na política, se nós não ousarmos na política, nós nunca saberemos. E aí vamos ficar naquele lugar, né? O lugar de criticar e reclamar sempre. Mas é muito fácil, Tainara, criticar, reclamar e não fazer nada. Então eu considero assim que eu dei e estou dando a minha parcela de contribuição na sociedade. Eu sempre disse na campanha que eu saí da fila dos que só reclamam e criticam e vim para a fila dos que fazem. Então, nós recebemos muitas críticas, é óbvio, muitos elogios também, mas é importante dizer, você que está aí, ó, de repente só reclamando, só criticando, vem para cá, vem para esse lado, vem contribuir de forma positiva com o país. É muito fácil criticar, é muito confortável ficar atrás de um celular, de um computador, dizendo, falando, mas qual é a contribuição que você dá para a sociedade, né? Então, eu me sinto satisfeita nesse aspecto, faço a minha parte, entrego a minha contribuição de senadora, mas antes de senadora, como cidadã brasileira. Então, isso para mim é grandioso. A última eleição em MS, ela derrotou medalhões que escreviam a nossa política. Como a senhora vê o futuro político aqui do nosso estado? Eu sonho muito alto, Tainara. Eu vejo grandes possibilidades para o Mato Grosso do Sul. Se nós conseguirmos unir forças, né, descer do palanque de verdade a cada eleição e unir forças da bancada federal,
do Poder Executivo, junto com essa bancada federal, para que possamos fazer o Mato Grosso do Sul crescer na medida que ele tem condições, e ele tem muitas condições. Nós temos uma localização geográfica fabulosa para ser um grande hub de logística nesse país. Nós temos condições de avançar muito, muito mesmo. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos. Nossas estradas, a gente sempre sofre com isso, entra ano e sai ano, as reclamações são as mesmas. Quando que a gente vai mudar de patamar, né? Quando que a gente vai superar essas questões que a gente ouve falar há tanto tempo e vamos avançar para outras oportunidades? Então a gente fica ali, parece que não sai daquilo, e eu tenho me empenhado muito para que tudo isso aconteça, mas infelizmente não tem sido na velocidade que a gente deseja. Trabalhei muito com o governo anterior para que ele tivesse esse olhar com o sul-mato-grossense, e na verdade o que nós estamos vendo são muitas emendas impositivas, aquelas emendas que são dos parlamentares de execução obrigatória pelo governo federal, independente de partido, independente de qualquer coisa, cada parlamentar tem a sua parcela. E nós temos recursos que não foram pagos dos parlamentares sul-mato-grossenses, recursos obrigatórios que estão na obrigatoriedade, já estão na reserva do orçamento, não foram pagos, simplesmente porque não nos deram. O governo federal, infelizmente, não nos deu o olhar que nós merecemos. Então é muito triste ver que recursos ficaram lá atrás presos. Então é hora de todo mundo descer do palanque e trabalhar. E agora nós estamos conseguindo liberar esses recursos para os sul-mato-grossenses. Isso, as emendas são valores do povo sul-mato-grossense e não de cada parlamentar. Senadora, nós temos algumas participações agora e a primeira pergunta é do Edir Viegas, da Rádio CBN. A senhora foi eleita na onda Bolsonaro, que hoje está fora do poder e é alvo de uma série de denúncias, de sérias denúncias. O Jair Bolsonaro, ao longo desses 4 anos de mandato, conseguiu dividir a direita, e mostrou tudo que um governante não pode e não deve fazer. A senhora se arrepende de ter defendido não apenas a candidatura, mas também o governo de Jair Bolsonaro? Ótima pergunta, uma belíssima oportunidade para a gente colocar os pingos nos is, né? Eu respondo isso de forma recorrente e muita gente parece que às vezes, Tainara, não escuta o que a gente fala, mas os fatos estão aí. Realmente eu fui eleita naquela onda anti-PT, aquela onda que o Bolsonaro também foi o escolhido por nós. Bem antes do Bolsonaro ser colocado como o candidato da direita, nós já trabalhávamos desde 2013 no combate à corrupção, atuando de forma cidadã, responsável, enfim, e depois, sim, acabou que nós escolhemos uma pessoa para liderar esse processo. Não me arrependo de forma nenhuma de nada do que eu fiz. Naquele momento era o que se apresentava, era necessário acabar com aquele círculo vicioso, né? Nós só estávamos com as mesmas pessoas ali no poder e nós fizemos algo que vale a pena fazer sempre. Tentar. Se você não tentar, se você não empurrar de alguma maneira, nada vai acontecer. Então nós tomamos uma atitude como cidadãos e exigimos que os escândalos de corrupção fossem apurados, apoiamos naquele momento a Lava Jato, que hoje há críticas sobre a Lava Jato, que nós descobrimos posteriormente, porém há sim uma quebra naqueles escândalos de corrupção, conseguimos um retorno de mais de 6 bilhões de reais para os cofres públicos, então nós temos que ter a consciência de tratar dos fatos. E durante o governo Bolsonaro, eu percebi, já no início, já em 2019, que algo não estava de acordo com os comprometimentos, com as promessas, porque nós abraçamos as pautas de uma direita. E o conservadorismo, ele é, antes de tudo, conservadorismo institucional. O que é que nós vimos? Que Bolsonaro trabalhou de forma reacionária. Então isso não é conservadorismo.
Bolsonaro não é conservador, e eu venho defendendo isso, explicando para as pessoas. Ele é reacionário, porque ditadura de direita ou de esquerda é abominável para todos nós. Nós não queremos, nós demoramos muito para chegar na nossa democracia, então nós temos ali alguém que quebrou os princípios, né, com os quais nós nos comprometemos, as nossas bandeiras. Ele também abraçou a economia liberal, e não foi liberal na economia. Não foi. Então, eu peço a você aí, que vai estudar esses conceitos de conservadorismo, o que é o conservadorismo, o que é economia liberal. Então, aí, mais uma vez, Jair Bolsonaro quebra as suas promessas. E, além de tudo, o combate à corrupção que nos moveu, né, para que tudo aquilo acontecesse. Mais uma vez, ele me decepcionou. Por quê? Porque o combate à corrupção parou aqui neste país. Ele mesmo dizia que não existia corrupção no país e hoje nós vemos esses escândalos e nós já sabíamos de antemão que muitas coisas não estavam andando a contento. É muito importante que no meio de muitos funcionários de livre nomeação, cargos públicos, ministérios, você não pode colocar a mão no fogo por todo mundo. Nós tivemos escândalos de ministros, nós tivemos uma interferência política dentro da Polícia Federal nas investigações. Tivemos 5 DGs e eu sempre defendi a autonomia da Polícia Federal e mandato para o diretor-geral da Polícia Federal. Isso é importante para que o combate à corrupção caminhe. A Polícia Federal não é um órgão de governo, é um órgão de Estado que está para servir os brasileiros. Então nós tivemos as intervenções. Quem nunca viu isso é porque não prestou atenção na política. E a defesa cega de qualquer agente público, político, é muito perigoso. Nós precisamos ter consciência de não deixar que nos distraiam. E precisamos ter, acima de tudo, a consciência da coletividade como brasileiro. Então isso sim é ser patriota. Então não me arrependo de maneira nenhuma, porque eu agi o tempo todo de forma extremamente consciente. Eu fui base do governo até o dia 31, eu fui vice-líder do governo no Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, então líder, disse: Soraya, eu não vou te tirar, porque você sempre colaborou, e eu votei 90 e tantos % com o governo. Porém, quando foi necessário criticar, eu critiquei internamente a princípio, justamente para não expor. E todos nós temos problemas, dificuldades, defeitos e temos qualidades também. Mas aquelas pessoas que querem ver o teu crescimento, elas vão fazer críticas construtivas e se empenhar em ajudar, em colaborar. Então foi isso que eu fiz o tempo inteiro. E da mesma forma que eu fui fui parte da situação da base do governo de forma consciente, eu agora estou atuando na oposição, porém também de forma consciente. O que for bom para o Brasil, estarei ali ao lado, porque é isso que importa. Mas o que é ruim, eu irei criticar sim, estarei sempre atenta. Agora, todos esses escândalos que virão à tona, que muita gente não imagina, como foi essa pergunta do nosso querido repórter, agora que as pessoas tenham consciência, respirem, tirem suas paixões de lado, né? Os seres humanos são passíveis de erros e analisem de forma racional tudo isso, e isenta. Isso é o principal, porque o que importa somos nós, brasileiros. Agora a próxima participação é do Joel Silva, da TV Educativa. Minha pergunta para a senadora Soraya Tronic é com relação à candidatura do seu partido, União Brasil, à Prefeitura de Campo Grande. Né? Conversando com o deputado Beto Pereira, ele lançou o seu nome, né, dentro do PSDB. A gente sabe que a Adriane Lopes, a prefeita atual também, né, vem se lançando aí. E se a União Brasil vai esperar muito, vai deixar para a última hora, ou se a senadora Soraya é a candidata, ou se a candidata seria ainda Rose Modesto, que já teria anunciado a saída do partido, mas ainda não saiu oficialmente. Quem é o candidato ou candidata da União Brasil à prefeitura? Joel, muito obrigada pela pergunta. E sim, o União Brasil não vem para ser coadjuvante. União Brasil sempre foi protagonista e assim acredito que continuará sendo.
E eu acredito também que seja cedo. Nós não temos ainda um consenso sobre o nome, só sei que teremos candidaturas em todo o estado de Mato Grosso do Sul e acima de tudo, iremos participar de forma bastante competitiva, como sempre foi, e vamos trabalhar para ajudar o nosso estado a crescer, agora nessas candidaturas municipais, e eleger também uma bela bancada, se Deus quiser também com muitas mulheres, Joel, muitas mulheres vereadoras, mulheres nessas chapas da prefeitura, e não sei qual será o nome, não há também essa pressa toda. Acredito que o importante é encontrar um bom nome e, acima de tudo, eu acho que, de repente, soltar já tão cedo assim esses nomes pode ser prejudicial até. Importante que tenhamos paciência e tranquilidade para entrarmos em um consenso dentro do partido. É isso que eu mais quero. Depois que a gente consegue firmar esse consenso e ter candidaturas que vão realmente vestir a camisa do partido, que é muito importante, eu sou muito partidária, eu procuro também sempre engajar com pessoas e com políticos que estejam comprometidos com o futuro do partido e que não venham para o partido só em época de eleição sugar o partido. Isso acontece muito, não é uma questão com a União Brasil, é uma questão de partidos. E aí, quando acaba a eleição, todo mundo some, muita gente deixa a conta, e aí nós temos que colocar a casa em ordem. Eu preciso primeiro colocar essa casa em ordem, terminar de colocá-la em ordem, né, na verdade. Mas, acima de tudo, trazer opções absolutamente viáveis e comprometidas com o Mato Grosso do Sul, com as nossas cidades. A vida acontece nas cidades, por isso a minha preocupação. Mas, acima de tudo, de trazer políticos que estejam preocupados realmente com o coletivo e com a construção de um partido forte aqui, que não sejam pessoas apenas de safra de eleição. Isso é péssimo para cada partido e não quero isso para o nosso União Brasil. Seguindo as participações, Fábio Marques, do MS Diário de Corumbá. Olá, senadora. Meu nome é Fábio Marques, sou jornalista aqui em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e minha pergunta vai ser bastante objetiva. O que pode ser feito para minimizar as consequências da fraude nas cotas femininas? A gente viu isso recentemente, aliás, parabéns pela sua iniciativa em combater esse tipo de fraude, né, que tira a mulher do cenário político e enfraquece ainda mais o empoderamento feminino. O que pode ser feito para minimizar esse tipo de fraude? Fábio, excelente pergunta. Eu até tenho me mantido calada aqui sobre essa questão, justamente porque quando você precisa tomar uma atitude judicial extremamente séria, como que foi a que nós tomamos, quanto menos conversam em torno disso, melhor. Mas nós já estamos numa fase processual bastante firme, porque ganhamos por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Mato Grosso do Sul esta ação contra um partido e contra um eleito, entre aspas, que fraudou a cota feminina. Por favor. Então, assim, é algo inimaginável, depois de tantas conquistas, a gente ter um partido que frauda a cota feminina. E fraudaram, nós não podemos permitir, isso é lei e isso é extremamente sério. Infelizmente, pessoas do meio político foram para as redes sociais colocar culpa em um e o outro, dizer que isso era algo da oposição, inventaram milhões de coisas, mas nunca assumiram perante o eleitorado e espalharam desinformação acerca de um fato gravíssimo que eles fizeram. Eles fraudaram as mulheres, então não vote mais. Você que é mulher, você que respeita as mulheres, você que é homem também, não vote mais nessas pessoas que desrespeitam as mulheres do nosso país e principalmente enganam a população. Então procure saber exatamente deste caso, não vou citar nomes aqui, porque primeiro eu não quero dar palco. Essas pessoas viraram caso de polícia, caso da justiça. Então eu não gosto de falar sobre isso, mas procure saber quem está perdendo o mandato, por quê? Porque fraudou a cota feminina. É inaceitável, tanto para os homens não aceitam isso. Então quero dizer para você, não dê ouvidos
para burburinho de rede social e que tenta te enganar o tempo todo. Eu não fico falando e atingindo os outros. Eu ajo e eu fiz o certo. Agi com uma ação judicial, não com fofoquinha, não com tentando lacrar, né, como se fala em rede social. Então fui buscar a justiça para todas as mulheres sul-mato-grossenses que foram absolutamente enganadas por aquelas pessoas que diziam respeitar as mulheres. Cuidado. Encerrando essa rodada de participações, a pergunta agora é do Danilo Costa, do JD1. Soraya, bom dia, bem-vindo ao JD1. Minha pergunta, senadora, é muito simples. Como fica seu futuro político? Como a senhora vê suas possibilidades de reeleição depois que a senhora se afastou da base mais bolsonarista aqui do Mato Grosso do Sul? Como a senhora encara as suas perspectivas de reeleição? Boa pergunta, Danilo. Danilo, meu comprometimento é com as bandeiras que me elegeram, e foram as mesmas bandeiras que elegeram Jair Bolsonaro. A bandeira do combate à corrupção, você estava nos acompanhando, Danilo, todo mundo nos acompanhou. Combate à corrupção foi o que me trouxe até aqui, foi o que levou Jair Bolsonaro, o discurso do combate à corrupção. Liberdade econômica e conservadorismo institucional. Isso tudo eu me mantive absolutamente fiel. A verdade, Danilo, é uma luz que ela pode ficar escondida aqui na sua mão, mas ela não tem escapatória. Ela não tem escapatória para ela não escapar, para a luz não escapar. A luz sempre vai aparecer. E a luz da verdade é algo que ninguém consegue esconder. Eu caminho tranquila, de cabeça erguida, por todos os cantos desse estado e do nosso país, porque eu tenho a certeza de que eu fiquei comprometida com a verdade. E os fatos estão aí para nos falar. Então eu tenho esperança de que as pessoas vão cair na real, vão prestar atenção nos fatos. Nos fatos. Nós não devemos ter fé cega com político nenhum, com absolutamente nada. Não é com a Soraya, nem com o Bolsonaro, nada. Nós temos que analisar o trabalho. Eu ganhei o prêmio de melhor parlamentar no Mato Grosso do Sul durante 4 anos seguidos e ganhei da legislatura. Fui a parlamentar que menos gastou, a que mais trouxe recursos para o Mato Grosso do Sul e a que mais teve atuação parlamentar dentro de fiscalizações, dentro de projetos de lei e relatorias. Então, eu tenho entrega para o Mato Grosso do Sul, para os 79 municípios. Essa é a minha história. E tenho também os fatos. Acabei de dizer que emendas de execução obrigatória, recursos que estavam já à disposição no orçamento do governo, o governo não mandou para o Mato Grosso do Sul recurso de vários parlamentares, que agora nós estamos conseguindo destravar. Então é um absurdo, isso é uma falta de respeito com o sul-mato-grossense, que o sul-mato-grossense muitas vezes não sabe, mas foi do governo anterior. Um desrespeito com o povo sul-mato-grossense. Então chegou a hora de respirarmos, todo mundo descer do palanque e lembrarmos o que é importante para nós, para todos nós, na coletividade. E o que eu penso do meu futuro? Eu ainda tenho um mandato para terminar de cumprir. Meu mandato é maior do que o do atual presidente da República. Eu tenho 1 mês a mais ainda. E eu vou continuar trabalhando da mesma forma que eu trabalho. Então, não estou preocupada e nem dependente de likes, de aceitação ou imune a críticas. Eu só sou extremamente rígida com os fatos, né? Eu quero ser lembrada pelos fatos e pela firmeza, pela coragem acima de tudo, a coragem de uma mulher sul-mato-grossense que vira onça, não é verdade, Tainara? Vira onça, e porque nós temos sim quadros maravilhosos do Mato Grosso do Sul, pessoas que trabalham com seriedade, das quais nós devemos nos orgulhar, mesmo que tenhamos diferenças políticas. O importante é que hoje o Mato Grosso do Sul tem um protagonismo muito bom, tem 2 ministras, tem 2 senadoras, tem todo uma bancada de gente que está trabalhando, então é isso que precisa ser visto. Nós temos que nos orgulhar
do que temos, independente de qualquer divergência política, porque hoje a divergência caminha, muitas vezes, para o irracional. Então, eu tenho os fatos que contam a minha história e a vida vai me levar, Danilo. Eu não sei o que está reservado para mim. Eu fui convidada para ser candidata ao Senado, aceitei o desafio, aqui estou. Nunca procurei, nunca busquei candidatura à presidência nenhuma, eu fui convidada e assim vai ser a vida. Pela minha família, Danilo, para alguns da minha família, eles já dizem que já deu, né? Que eu já cumpri minha missão. Mas vou te falar uma coisa, eu não me sinto nem no direito de pensar em me aposentar, não vou dar folga para aqueles que querem, não. Cismei e eu vou sempre estar de braços abertos, de peito aberto para aquilo que a vida me trouxer. E vou cumprir cada missão que a vida me trouxer com muito respeito, com muita responsabilidade. Senadora, foi uma enorme satisfação recebê-la aqui. Eu quero agradecer a sua participação e eu deixo o espaço para a senhora fazer as suas considerações finais. Tainara, eu que agradeço ao JD1 pela oportunidade de estar aqui, estou sempre aberta, a democracia parte por isso, o diálogo consciente, a gente parar para ouvir, respeitar acima de tudo opiniões diversas, lembrar que a liberdade de expressão é muito cara para nós, mas a liberdade de expressão tem o limite do respeito e o limite do Código Penal. Então estamos todos aqui pelo nosso Mato Grosso do Sul, acima de tudo, é a parcela que eu represento da nossa república. Então sempre trabalharei de forma séria e aberta a discussões e saber o que é melhor para o Estado, não para Soraya, não para um grupo de indivíduos, mas para a coletividade. Dizer que eu tenho muito orgulho de ter nascido nessa terra maravilhosa e eu quero muito, desejo muito, vou trabalhar muito para que o Mato Grosso do Sul seja sempre protagonista, para que o Mato Grosso do Sul seja sempre respeitado, para que o Mato Grosso do Sul seja sempre um ponto que os políticos nacionais olham e respeitam. E, acima de tudo, que saibam da nossa importância e que invistam no nosso Estado, que muitas vezes foi esquecido, inclusive agora, nos últimos 4 anos. Quem trouxe recurso para cá majoritariamente e que esconderam, né, e disseram que era do governo federal, foi a bancada federal. Bancada federal que foi quem trouxe recurso para 419, a BR, por exemplo, e que isso foi tomado pelo governo federal. Isso é muito ruim. Então, que as pessoas busquem a verdade acima de tudo, busquem a informação correta e que sejamos sempre todos unidos, justos e que consigamos prosperar nesse estado que é tão maravilhoso e que já tem tudo para ser o primeiro. Agora eu estou na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, volto para a presidência e o estado vai poder contar comigo, com o meu trabalho lá na comissão, principalmente para que a gente evolua e chegue no primeiro lugar de produção no nosso agro. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço, um beijo enorme para todos vocês. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.